é um pouco, né? Um pouco nervoso, porque falar das coisas de Deus não é fácil, porque é algo santo. E quando é santo, ele é maravilhoso, né? Quero que os irmãos abram a vossa Bíblia em Gênesis, capítulo 19. O primeiro. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 1. Gênesis 19. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Todos encontraram? Amém? Amém. À tarde chegaram. Ló recebe 2 anjos em sua casa. À tarde chegaram 2 anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber, prostrou-se com o rosto em terra e disse ele: meus senhores, entrai, peço-vos na casa de vosso servo e passai nela a noite e lavai os vossos pés. De madrugada vos levantareis e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não antes na rua passarmos a noite. Ló, porém, insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram na sua casa e lhe deu um banquete, assando-lhe pães sem fermento, e eles comeram. E entretanto, antes que se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma e Gomorra, e desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados. E chamaram a Ló e lhe perguntaram: onde estão os homens que entraram esta noite em sua casa? Traz-os para fora, para que conhecemos intimamente. Palavra muito forte, né, irmãos? Olha para você ver a que ponto que chegou o pecado naquele lugar, para que nós conhecemos intimamente. Amém? Só até aqui. Irmão, essa mensagem que Deus tinha colocado no meu coração, até estava olhando essa mensagem e via. Mas aqui na vida de Ló, são escolhas de caminho. Mas Ló, até o ponto que ele estava com Abraão, Ló, ele era muito abençoado, ele estava sendo muito abençoado por ter que andar com Abraão, por ser da família, da parentela de Abraão. Mas porém, nessa família, por eles adquirirem, serem muito abençoados, houve briga entre os seus pastores, por espaço, por terra, um querendo mais do que o outro. Eu acho que se quando você tem uma empresa, porque você vai entender, quando você tem uma empresa, e você é dono dela, e os seus subordinados tentam obrigar, se você não entrar numa concordância do acontecimento, é preferível que manda eles embora. Era preferível ter mandado os pastores embora do que separar a família, os 2 seres da família, que é Ló e Abraão. Só que Abraão é o que tinha promessa. A promessa foi feita a Abraão. A promessa não foi feita para Ló. Só que Abraão, vendo esta confusão, ele pergunta para Ló:
desta mensagem. Porque quando Ló vê as campinas do Jordão, um pasto verdejante, bonito, largão, espaçoso, aonde ele podia acampar sua tenda, ele escolheu: eu vou para lá. Eu vou para lá. E Abraão falou assim: eu vou para cá. Só que quem sai debaixo da promessa é Ló. A promessa estava sobre Abraão. A promessa não estava com Ló. A partir do momento que Ló vai, ele vê bonito. Ele vê o caminho largo. Ele vê o caminho espaçoso, bonito, amplo. Mas é um caminho que dava até a terra de Zoar ao Egito. Nós, irmãos, temos que ter consciência de uma coisa: que o pecado ele nunca vai te oferecer coisa feia. O pecado ele nunca vai nos oferecer algo feio. Ele vai oferecer lindeza, largueza, boniteza. E nós temos deparado nos dias de hoje, irmão, como que o pecado habita no meio dessas larguezas. Porque quando Ló chega à terra de Sodoma e Gomorra, a terra das campinas de Jardim, olha para você ver no capítulo 13, olha o que fala. E levantou Ló os seus olhos e viu a campinas do Jordão, era toda bem regada, fontes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor, como terra do Egito, na direção de Zoar. Nem tudo que parece ser caminho, que parece ser um jardim limpo, a qual a gente coloca os pés, é Deus não, irmão. Não é Deus não, viu? O inimigo tem coragem de colocar como jardim do Senhor. A visão é como um jardim. Mas Deus não está não, viu? Está te levando o caminho da perdição, está nos levando a nossos olhos nus ao caminho errado. E nós achamos bonito, nós não achamos gostoso. Até o que ponto, irmão? Nós chega a perder tudo. Tem gente que acha que está ganhando, mas está perdendo. E continua. Vai continuando, vai se alimentando, vai enchendo o seu ego. Aí o ego da pessoa é se alimentar daquilo, da largueza, do espaço. Tem tanta gente que se perde pelo caminho, achando que é bonito. Eu vou para lá porque não tem nada a ver. Eu vou chegar até lá porque é gostoso. A comida de lá é melhor, mas às vezes pode ter sido preparada por um macumbeiro, mas não dá valor por uma comida que é oferecida aqui na casa. Qual o caminho, irmãos? Qual o caminho que nós queremos chegar? Porque no meio desse caminho, Ló chega até Sodoma e os donos daquela, os senhores daquela cidade tomam tudo dele. A pessoa entra e ainda perde. Perde e continua. Continua, sabe por conta de quê, irmão? Porque não tem coragem de voltar para os caminhos de Jesus.
Nós estamos passando por uma guerra, por uma crise de guerra no mundo. E tem uma guerra espiritual a qual nós crentes nós não estamos enxergando. O inimigo está colocando as campinas do Jordão para que a gente veja e se pratique essas campinas e vê e fica. Quando quer ver, você já está lá na terra de Sodoma e Gomorra e não quer sair de lá. Até quando que nós vamos ficar nessa situação, irmão? Até quando? Até quando nós vamos ficar nesta situação? Só que Deus, Ele é misericordioso ainda para conosco. Ele ainda é misericordioso, a sua misericórdia dura para sempre. Nós temos dois caminhos a seguir. Só que quando você está debaixo da promessa, acabou. Acabou. Você vai perder tudo. Você vai perder tudo. Uma das primeiras coisas que você vai perder, é a sua identidade cristã. Uma das primeiras coisas, porque quando você entra nessas terras, a primeira coisa que você vai perder é a sua identidade. Só que quando tem pessoas que intercedem nele, irmão, ainda tem crente que ora, viu? Tem crente que busca. Tem gente orando por cada vida e está orando por cada centímetro desta terra. Porque o inferno não foi feito para o ser humano. O inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Está tendo tempo para nós ainda se recuperar do tempo perdido. Porque quando a gente entra nessas terras, irmão, não dá vontade de sair. Para quem já pergunta para quem já foi. Se quer voltar, se tem força para voltar, não volta, não volta, não volta por medo, não volta por vergonha e acha que a igreja vai, como diz a palavra, denegrir a imagem dele, vai discriminar. A igreja não é feita para isso, mas a igreja é feita para abraçar. A igreja está aqui para abraçar. Se está agora o arrependido, olha agora, nós temos que abraçar ele. Porque ele está saindo do caminho errado. Lembra, pois, de onde caíste. Volta para o primeiro amor. Você está vendo a dimensão do culto aqui essa noite? É caminho. É caminho. Deus está mandando a gente ter uma escolha de caminho aqui esta noite.
intimidade de Abraão, olha aí o diálogo de Abraão, face a face com o próprio Deus. Olha o diálogo. Ah, Senhor, eu me atrevo mais uma vez te pedir, mas se lá tiver 30, por causa dos 30 eu não vou destruir Sodoma. Senhor, mas se tiver 10, se tiver 10, Abraão, eu não vou destruir. Senhor, eu te atrevo mais uma vez, se tiver 5, por causa dos 5, Abraão, eu não destruo. Aleluia, Jesus. Só que Deus entendeu a intenção do coração de Abraão, porque na hora que ele vê a súplica de Abraão, ele vê que o seu sobrinho está lá e vai ser destruído com aquela terra. Meu Deus. Aí Deus pergunta para a gente: tem algum justo aqui? Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Abraão justificou Ló, intercedeu por Ló, mas foi justificado por Abraão. Olha a oração de Abraão. Não tinha justo naquela cidade, nem Ló já estava justo a mais, mas só que Ló se posiciona. Olha para quem se posiciona, irmão. Olha para quem se posiciona na presença, porque quem conhece as coisas de Deus, ele se põe na porta. Quem conhece as coisas de Deus, ele se posiciona e fica à porta. É na porta que você vai ver quem é que está chegando. Na porta você tem visão. Você vai ter visão. Olha, você vê um carro passando logo ali, ó. Só que Abraão, logo quando ele vê que a terra é toda corrompida, o lugar é todo corrompido, ninguém no local é diferente. Só que ele vê 2 pessoas diferentes. Opa, está vindo ali 2 pessoas de Deus. Está vindo ali 2 senhores, eles se prostram em terra por causa da magnitude dos anjos, pisando no lugar sujo, promíscuo, cheio de pecado. Agora presta atenção, irmãos. Em que terra que nós estamos pisando? Não estou falando só para a igreja, estou falando para mim também. Vou bater no meu peito e falar para mim também. Em que terra que nós estamos pisando? Meu Deus. Para chegar a ver, a ponto de ver, porque já estava batendo desespero de ver ele estar naquela terra. Em que terra estamos pisando? O caminho é sério, o caminho não faz curva, o caminho é único. Só que tem uma palavra profética para os irmãos aqui esta noite. Porque Deus, quando Ele colocou essa palavra no meu coração, Ele fala que está indo lá. Ele está indo lá, enviando o anjo, vai arrancar de lá. Só que a pessoa tema em ficar. Quer mandar ainda. Vou ficar. Vou ficar. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Você já parou para imaginar? Quando Deus quer tirar alguém de algum lugar, de uma situação, se bobear e sai de lá, tem sem a roupa que ele veste? Ele sai de lá sem a roupa que ele veste? Se bobear, ele sai de lá sem a roupa. Uma autoridade que há no nome de Jesus.
trabalha no nosso favor. Que você ora, e Deus não trabalha, mas escuta só uma coisa para você ver. Se Abraão estava intercedendo por Ló, Ló também estava orando lá, pedindo socorro. A hora que o socorro chega, ainda quer mandar nos anjos. Se põe eles atrás da porta e fica. Olha para você ver. Aí para a redenção, um detalhe que há na Bíblia, que muita gente tem coragem de fazer, é tirar o agir do Senhor e colocar algo da família dele. Porque quando esses moços chegam na casa de Ló, eles falam assim: olha, cadê aqueles varões que entraram na sua casa? E Ló falou para eles: Senhor, eu tenho 2 filhas, olha para você ver, toma elas, mas não mexe com esse varão. Ensinando Deus a trabalhar, irmão. Quem tem autoridade é Jesus. É Ele que tem autoridade. Se o anjo foi lá, ele foi para receber. Olha, e tem mais. Ele prostra com o rosto em terra. Se ele prostra com o rosto em terra, ele sabia que os dois eram soberanos, né? Então não precisava dele com as 2 filhas dele em jogo. Tem gente que está pondo a família em jogo. Tem gente que está pondo o filho em jogo. E achando que Jesus não vai pegar, não. Jesus vai te tirar você de lá, viu? Ele vai te arrancar você de lá. É a última vez que ele te avisa. Tem gente que está pondo a família dele em jogo. Mas quando o anjo fala assim: sai agora, que começa a descer fogo do céu, você já parou para imaginar o arranco que esse homem toma no braço para os anjos tirar ele de lá? O arranco! Quando Deus te arrancar você de lá, meu filho, até sua roupa fica. Saiu de lá sem nada. Entrou com tudo e saiu sem nada. Quem entra com pecado, quando Deus tira, não volta com a mesma roupa que vai entrar na presença de Deus, não. Vai ter que ter roupa nova. Vai ter que ter veste nova. Você tem que ter presença. Você tem que ter espaço para Deus. Não é ficar naquela cubicinha, postar isso com aquilo, aqueles desejos que você tem de trabalhar a vida dos outros, o desejo que você tem de fixar em algo que não é seu. E as pessoas acham bonito. Isso não é bonito, não. Tem gente batendo palma, aplaudindo. O ser humano é errado. Tem gente aplaudindo o ser humano errado. E está achando que está fazendo bem. Aqui está enchendo o ego dele. Está só se enchendo. Só se enchendo. Mas ele está se enchendo de algo que é vazio da sua própria vida. Que às vezes chora lá entre 4 paredes, escondido, para sentir a presença do Senhor, mas o Senhor não está no negócio. Mas até quando que você vai ficar lá? Até quando que você vai ficar nessas campinas? Até quando? No dia que as portas fecharem, não vai adiantar você gritar, não. Meu Deus, vai Deus. Sai do caminho, dessa largura, entra com a presença, entra com a presença, fica no lugar onde Deus te posicionou, fica no local onde Deus te colocou. O caminho é único, o caminho é a verdade, é a vida. Deus,
gente está fazendo lá dentro? Porque quando Deus te pegar pelas mãos e te tirar de lá, você vai sofrer. Porque o arranco que Deus vai dar, se posiciona. Vamos nos posicionar, irmão. Você está chegando nas últimas horas, os últimos minutos, o relógio está contando, irmão. Está contando. E nós estamos brincando com ser crente. Nós estamos brincando com Jesus. Vamos nos posicionar, irmãos. Nós éramos para ser um dos povos mais eleitos da face da terra. Um povo que era para ajudar um ao outro. Um ajudando o outro a crescer. Só que nós somos o primeiro a atrapalhar uns aos outros. É o primeiro. Infelizmente, nós somos cristãos e temos esse defeito. Esquecermos que nós somos irmãos em Cristo. A terra para qual Abraão foi era seca, mas Deus fez Abraão vencer para qual lugar ele escolheu. Ló achou que estava bonito, Ló achou que estava interessante. Tem gente que está passando por uma sequidão. Continua lá, viu? Deus vai te honrar lá. Tá? Porque tem gente que está nas Campinas do Jordão, está achando que está vencendo, e está achando que Deus não está falando, não. Mas essas Campinas lá vai tomar tudo dele, viu? E ele fica rodeando. E fica rodeando. Meu Deus. Mas quem está lá na seca, mas está com a presença, vai vencer lá. Vai vencer lá. Você está achando que essa causa sua está perdida? Essa causa que se entregou na mão de Jesus está perdida? Tá não, irmão. Você achando que não tem saída para essa causa? Você escolheu o lado certo. Você permaneceu ficar aqui dentro. Você permanecendo aqui dentro, você vai vencer. Você acha que não tem vitória? Não tem. Você não vai ter vitória a partir do momento que você sair debaixo da promessa. É caminho, é posição. A gente tem que louvar a Deus num detalhe, porque Ele posiciona a gente cada dia. Todo dia nos posiciona, para a gente não ficar no erro. Ei, você está errado. Você escuta a voz do Espírito Santo falando, você está errado. Não faz isso não. Você vai continuar. Aí a pessoa ignora. Ela acha que o pensamento é dela. É coisa da cabeça dela. Mas o Espírito Santo soprando no ouvido dela. Não faz isso não. Faz isso não. Sai daí. Tenha visão para coisas melhores que eu tenho para a sua vida. Não se apresse às coisas de Deus. As coisas de Deus parecem ser demoradas, mas é prazerosa. Até então Deus foi lá para fazer a promessa a Abraão. Olha aí, irmãos. Hoje as consequências do erro dele.
O erro dele não, o erro da esposa dele, Sara. Deu a sua serva, vai deitar com ele. Hoje vai essa crise de guerra. E tem gente brincando, achando que essa guerra aí não é guerra para Jesus voltar, não. É, irmãos. Isso é sinal. Isso é sinal. Isso é a vinda de Cristo. Sabe? Está acontecendo lá. Então, peraí. Se está acontecendo lá, e não está respingando em você aqui, você está fora da presença, viu? Você está completamente fora. Se você não se posicionar, não se olhar, não ter a visão com os olhos, para enxergar as escrituras que falam aqui dentro da palavra, você está completamente fora. Porque começou lá atrás com um erro. Ismael, Isaac e Ismael. A promessa era só para Isaac. Mas como Ismael é o primogênito mais velho, por erro, Deus fez promessa para ele. Queria ser grande, ia ser poderoso. Ismael é poderoso. Cresceu. Olha como é que hoje o povo de Israel é todo cercado. Por quê? O povo de Ismael. E o povo judeu, que é o povo de Isaac, de Abraão, é o mínimo ali, ó. E Deus protegendo, viu, irmão? E Deus está protegendo aquela nação. Agora nós estamos fazendo vista grossa aí para falar que aquilo não está cumprimento, é cumprimento da palavra, não. Cuidado, que na hora que as trombetas tocar, você vai ficar, viu? Cuidado. Porque o mundo está um colapso de nós ficar brincando de ser crente, ficar brincando de ser cristão, ficar brincando com a palavra. Irmão, se tem uma coisa que eu tenho receio, é da palavra de Deus. Eu não brinco com a palavra, irmão. Não dá para brincar. Você brinca com qualquer coisa, mas não brinca com a palavra, não brinca com Deus. Deus não é brinquedo. Nós temos um caminho. Um caminho. E Deus está mandando avisar para cada um de nós, inclusive a mim, se posiciona. É para a igreja se posicionar, é para a igreja se colocar de pé, é para a igreja clamar, é para a igreja orar, é para a igreja buscar a presença dEle. Nós não podemos ficar brincando mais não, irmão. Nós não podemos ficar brincando mais não. Nós ainda estamos no tempo de orar para Jesus e ainda buscar alguém da nossa família que está lá fora. Porque a coisa mais difícil é você pregar para dentro da sua casa. Você consegue falar para os outros, mas para dentro da sua casa é difícil. Fica inteiro batendo você. Você vê que sobe um ódio na pessoa. Você vê que sobe uma raiva na pessoa. Dela ouvir a sua voz e falar de Jesus para dentro da sua própria casa. Mas só que Jesus está indo lá, irmão. Jesus está indo lá. Só que, enquanto nós não se posicionar, vamos orar, vamos buscar, Ele não tira de lá. Mas quando Ele tirar também, eu vou te falar para você uma coisa, viu? O arranco vai ser violento. O arranco vai ser violento. Vai sair de lá sem nada. Vai sair de lá limpo. Limpo. Vai sair sem nada. Para ele olhar para trás e falar assim: eu deixei tudo para trás mesmo. Larguei tudo para trás mesmo. Olha que imundícia que eu era. Vamos? Já vamos pegar o microfone aqui. Vou contar para vocês uma coisa aqui. Uma vez
Eu tinha ânsia de meter a faca nos outros. Eu era doido para espetar um. Quando eu bebia. Aí você vê como é que Jesus, rapaz, você vai ficar nessa ainda? A gente vai ficar nessa ainda? Eu vou falar uma coisa, eu estou te dando para você a receita no nome de Jesus. Porque eu sei de onde que Cristo me tirou. Deu uma arrumada na casa, irmão. Deu uma gabaritada, olha para você ver, eu não mexi a terra. Olha aí, ó. Eu não gostava nem de terra, mas olha aí, irmão. É posição. Você está achando que você